Juliana Ô, Juliana Rosa. Rosa, então aqui. Juliana Rosa, você tá aí, Juliana Rosa? Oi, alô. Ah, ela tá de telefone. Boa tarde. Tudo bom, Juliana? Hoje eu tô no estúdio porque me disseram que você vinha pra cá. Então, tentei chegar, mas é que tá chovendo a beça, né? E fiquei meio presa aqui. Eu ia fazer Entendi. essa surpresa para vocês. Entendi. Apesar de eu não ter visto nenhuma notícia sobre enchente em São Paulo, eu tendo a acreditar no seu relato. Ô, Juliana Ah, Rosa, vem bom, cá. desculpa de quem mora em São Paulo, né? Eu quero saber se temos notícia boa para dar, porque de vez em quando você entra com notícia boa e eu gosto de destacar isso na largada. Tem novidade bacana, não? Tem. A gente tem um dado positivo hoje do setor de serviços, que é o mais importante da economia brasileira, né? A gente fala sempre muito dele aqui, que pesa mais no PIB, que mais 70%, gera né? emprego. Pois é. Primeiro, boa tarde para todos. Boa tarde. A gente vê aqui e o dado de serviços divulgado hoje pelo IBGE vem em linha com o esperado, crescimento de 0,5% em julho, na comparação com junho, então já é um dado já do terceiro trimestre e é o terceiro resultado positivo seguido desse indicador. O que é interessante a gente notar aqui dentro dos dados? O setor de serviço, ele vem conseguindo se sustentar apesar das pessoas estarem altamente endividadas, a gente vem falando sobre isso, né? Apesar dos juros muito altos, mercado de trabalho, principalmente, tem surpreendido para melhor. Não se imaginava que o mercado de trabalho ia ter o resultado que teve até agora. Então, tem uma série de análises sobre isso, hipóteses, enfim, já sendo estudadas, que pode ser que a reforma trabalhista tenha permitido aumento de emprego, pode ser também que tenha havido um aumento do chamado PIB potencial, né? Que é o quanto que a economia tem capacidade de crescer sem gerar inflação. Enfim, tem um debate grande, mas o fato é que o emprego está melhor esse ano, então isso tem ajudado a sustentar a renda. A renda também está sendo ajudada pela inflação, que está menor, principalmente de alimentos. Então, a gente tem também esse fator da inflação explicando algum alívio ali para orçamento, para renda. E o terceiro fator é que você tem um impacto também importante para sustentar esse consumo do setor de serviços, que é restaurantes, salão de beleza. A gente vê também pelos dados de aumento da proteção social, do Bolsa Família, também é um motivo que tem sustentado a renda. Agora, Inês, sabe o que é interessante também? Aqui, o setor de serviços tinha crescido muito no primeiro trimestre e se achava que ele não cresceria muito no segundo. E por quê? Porque o primeiro trimestre teve um peso muito grande da agricultura. Então, o setor de serviços é um pouco de tudo, né? Não é só serviço que a gente consome, mas é serviço também que as empresas consomem. Então, a parte de agricultura ajudou muito os serviços ligados a transporte. E aqui a gente ainda vê, não tão forte, mas a gente vê que tem um impacto ainda da agricultura ajudando no número geral, porque essa parte de serviços ligados a transportes, ainda cresce também nesse resultado agora de julho. Agora, é impressionante, né, que a gente vê que é um setor que está conseguindo se manter, é o que mais está ajudando a segurar a economia, e daqui para frente se espera que o serviço vá crescendo mais, enfim, mais devagarzinho agora, né? Porque você tem um efeito mais forte de juros altos, de endividamento e tal, mas é um setor que ainda vai crescer bastante esse ano. Claro que não dá para comparar com o ano passado, porque ano passado os serviços tinham ainda aquele efeito represado da pandemia. Então, o pessoal viajou, né? Tinha ali aquele movimento que beneficiou essa área de serviços no ano passado. Ano passado, os serviços cresceram 8,5%. Esse ano, a previsão é que os serviços cresçam em torno de 5%, mais ou menos. Então, é um desempenho ainda positivo, né? Para um ano que a gente não imaginava que seria
tão positivo como está sendo agora. E o último detalhe, né, que eu queria compartilhar com vocês é que, como eu falei, o setor de serviços é um pouco de tudo, né? Então, a parte aqui quando a gente compara com pré-pandemia, que é interessante a gente comparar com fevereiro de 2020, tem setores que já recuperaram muito bem, que estão super bem lá na frente. Por exemplo, a parte eu estava olhando aqui, de informática, tecnologia de informação, que tem a ver com os investimentos que as empresas tiveram que fazer para ir para a internet, né, para vender online e tal. Mas tem uma parte aqui de serviços ligados a famílias, por exemplo, restaurante, que não voltou ao mesmo patamar de vendas de as pessoas estão saindo menos para comer fora durante a semana, porque tem um trabalho remoto, né? Não sei se você já teve oportunidade, né, às vezes eu saio para comer e esses restaurantes self-service, eles falam que, de fato, eles vendem muito menos hoje do que vendiam antes da pandemia. Então, é interessante, quando a gente fala de serviço, né, não é tudo que está muito bem, mas tem alguns que estão bem melhores do que outros. Agora, Juliana, o setor de serviço ele cresce com velocidade maior se, por exemplo, indústria começar a crescer, porque a indústria gera demanda de serviço agregada à venda dos próprios produtos, e isso cada vez mais para cada venda que você faz de um bem industrial, tem uma série de serviços associados e serviços mais sofisticados, de salário maior, que exige um profissional com uma formação mais sofisticada, né, eletricistas, técnicos em eletrônica, pessoal especializado em computação, e a indústria ainda está naquela trava, né, não anda, e isso segura um pouco também o setor de serviço, né? Não estou falando no número em si, estou falando mais no conceito. Com certeza. A gente vê que a indústria não pega no tranco, né? E os serviços também são afetados. Como você falou, a agricultura, por exemplo, ajudou o setor de serviços porque ainda tem escoamento de safra. Segundo trimestre, ainda até surpreendeu também, foi um volume menor do primeiro trimestre, mas ainda a safra agrícola movimentou bastante a movimentação de transportes. Mas a gente vê aqui que na indústria não tem uma recuperação consistente, né, Eneg? A gente vê que a indústria primeiro sofreu com a pandemia, depois sofreu com aquela coisa de falta de matéria-prima, né, de peças e tal, e agora ela sofre mais do que o setor de serviços, porque a indústria depende muito de crédito, coisa mais cara, né? Então a gente não consegue realmente ver nenhuma ajuda aqui da indústria nessa parte de serviços, até serviços especializados, viu, Eneg? Estava procurando aqui serviços, por exemplo, ligados à parte de prestação de serviços para outras empresas, né? Prestar serviços profissionais de consultoria, de engenharia e tal. Você vê que essa parte ainda está ruim, ou seja, que certamente tem um peso ainda grande da indústria, né? Que não está demandando tanta mão de obra, né? É isso aí, economia é com ela, Juliana Rosa, perdida nas chuvas de São Paulo. Juliana, você comparece ao local de trabalho à noite no Jornal da Band? Hoje eu vou. Ontem eu não consegui passar e perdi o bolo, né? Você perdeu o bolo. Ontem teve bolo feito pela Natália, que trabalha aqui na Band. E teve um bolo, teve muito elogio ao bolo da Natália. E você deu bolo na gente. Que droga. Hoje a gente espera você, Juliana Rosa. Bem, eu sei que você vem, eu sei até o motivo pelo qual que vai te trazer aqui. Mas a gente fala depois sobre isso. Tá bom. Valeu, Juliana. Beijo. Tchau. Obrigada, Ju. Até amanhã. Agora 12h48.